Olá, queridos alunos. Agora nós vamos começar na apostila de História, na página 7, tá? Na página 7, nós vamos falar sobre a organização familiar de antigamente. Então vamos lá. Vamos voltar ao passado um pouquinho. Nas décadas de 1940 a 1960, as famílias tinham seus valores centralizados na educação familiar, escolar e religiosa. O pai representava a figura central, onde todos deviam temê-lo e obedecê-lo, ou seja, ter medo do pai e respeito muito grande pelo pai. A figura da mãe era vista como a rainha do lar, onde tinha obrigações de cuidar bem dos filhos, marido e dos trabalhos domésticos. Cabia somente aos homens trabalhar fora e garantir o sustento da família. Ou seja, antigamente, somente os pais trabalhavam e o pai trazia o sustento. O que é o sustento? O dinheiro para dentro de casa para poder arcar com todas as despesas da casa, comprar alimentos e garantir o sustento da família. Então, quem que garantiu o sustento da família antigamente? O pai, que era chamado, até apelidado de chefe da casa, né? Só que nos tempos atuais, ao longo dos anos, isso foi modificando e a mulher foi ocupando seu espaço e inserindo-se no ambiente de trabalho, como os homens, né? Hoje em dia nós temos mulheres que exercem o mesmo cargo e a profissão do que os homens exercem. Ou seja, hoje em dia não existe mais esse preconceito que existia antigamente, que mulher não poderia trabalhar. Hoje em dia as mulheres podem sim trabalhar e ter os direitos iguais dos homens. Então as mulheres podem trabalhar nas mesmas funções que os homens. Vou dar um exemplo. Essa semana eu vi uma carreta passando toda rosa. E antigamente só quem dirigia carreta, caminhão, eram os homens. Hoje em dia as mulheres pegaram a estrada para fazer, né, levar o sustento da casa, dirigindo as carretas e tendo esse trabalho de motorista de caminhão, carreta. Então eu acho um trabalho muito interessante, porque é um trabalho muito puxado, que geralmente era um preconceito, né? Era um preconceito de que mulher não conseguia fazer, mas isso está sendo quebrado a cada dia, né? A cada dia a gente vê que isso é um mito, que as mulheres sim conseguem trabalhar tanto quanto o homem em alguns serviços, é claro, né? Tem mulheres que dificilmente a gente vê uma mulher trabalhando como pedreiro, com o pedreiro, inclusive, mas existe sim algumas mulheres, isso não é como mecânico também. Mecânica, existe mulher trabalhando em oficinas, consertando carros. Não é comum na nossa região. Não é muito comum na nossa cidade, na nossa região, mas por aí afora, nesse mundão aí, existem sim o trabalho das mulheres. Como existe também em Macaé, a gente vê muito as mulheres dirigindo o ônibus da City, né? Então, uma realidade bem próxima da gente. Esses dias também eu vi na televisão uma caminhoneira que o policial parou para poder pedir a documentação a ela, e ela prontamente deu a documentação, e o caminhoneiro, o policial ficou admirado dela estar dirigindo
uma moça pequena, uma mulher pequena, está dirigindo um caminhão tão grande. Então é isso, é gratificante para a gente, para nossa classe, né, das mulheres, que a gente pode sim estar exercendo o trabalho como os homens. Então hoje em dia não existe mais essa burocracia que era de antigamente, que só os homens trabalhavam, só os homens poderiam exercer certos cargos. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Então, hoje em dia a mulher também leva o sustento para casa, tanto quanto o homem. Então não existe mais essa história, o chefe da casa, né? Porque a mulher também coloca e ajuda financeiramente os maridos em casa. Então vamos lá nas atividades. Sobre o texto, responda: quem tinha obrigações de cuidar bem dos seus filhos, marido e dos trabalhos domésticos? Outra coisa interessante também que é importante falar. Antigamente, somente as mulheres ficavam com os filhos para os maridos trabalharem, né? Hoje eu conheço amigas que deixam e preferem deixar os filhos com o marido para trabalharem, ao invés de pagar até mesmo uma babá, né? Para poder ficar com os filhos. Então acontece sim também dos pais ocuparem esse papel enquanto a mulher trabalha, né? Os pais cuidarem dos filhos. Então isso também não é um tabu, né? Hoje em dia. Antigamente era errado, hoje em dia não é. Hoje em dia o homem chega junto com as obrigações e os afazeres domésticos para a mulher trabalhar fora também e trazer e garantir o sustento da casa. Então vamos lá. Letra B. Quem trabalhava fora, entre aspas, para garantir o sustento da família? Isso antigamente, né? Quem é que trabalhava? A mãe? O pai? Agora vamos pensar juntos. Existem diferenças em relação à organização das famílias na atualidade. Na atualidade, estou perguntando. Você pode imaginar quanto tempo foi necessário para acontecerem essas mudanças na nossa sociedade? Observe a imagem a seguir. A primeira imagem, nós temos a imagem de um pai com os 2 filhos. A segunda imagem, nós temos a mãe abraçando uma filha. Depois, ao lado, nós temos um homem se casando, tirando foto de vestido de noiva ao lado da esposa, né? E abaixo, nós temos as gerações do homem, de quando ele nasceu, de quando o menino nasceu, de quando a esposa nasceu e de quando irá nascer o bebê que está na barriga dela. Então, na última foto, nós temos todo esse processo de gerações. Agora, vamos lá. Podemos dizer que a figura 1 mostra uma família? E a 4? A figura 4? Na minha concepção, na minha visão, todas as figuras mostram uma família. Hoje em dia é uma família, o pai que cuida e cria o seu filho é uma família. Não é necessariamente ser o pai, a mãe e o filho para ser uma família. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, para sermos uma família, é quem cuida da gente, quem ama a gente e quem está sempre cuidando está ao nosso lado é a nossa família. Na nossa sala de aula nós temos exemplos claros de que nem todos moram com a mãe, nem todos moram com o pai, alguns moram com o padrasto, outros quem cria é a avó. Então isso tudo, cada família tem o seu jeitinho,
mas não deixa de ser família. Família é quem ama e quem cuida, tá? Independente se é mãe, se é pai, família é isso, é amor, é cuidado, é zelo. As famílias hoje, tô aqui, ó, vou passar o mouse. As famílias hoje podem ser chefiadas por homens e mulheres ao mesmo tempo? Sim, pode. Já disse aí, como eu já havia falado, que as famílias hoje podem ser chefiadas. Não existe mais essa palavra de o chefe da casa, a chefe da casa. Não existe mais essa palavra, né? Porque a maioria dos casos, os pais trabalham, os dois levam o sustento para casa. E só por mulheres ou só por homens? Eu já respondi essa pergunta. Quais mudanças podemos perceber na organização e na composição familiar? As mudanças foi o que eu acabei de dizer, né? Que são as famílias que não tem aquele padrão de mãe, pai e filho. Hoje em dia a gente não tem mais padrão de família. Hoje em dia a família é quem ama, quem cuida e quem dá amor. Então, se você mora com a sua avó, se você mora só com seu pai, se você mora só com a sua tia, não deixa de ser uma família. É a sua família, é quem te cuida, é quem te dá amor, é quem te trata, tá? É quem te sustenta, então é a sua família. O número de pessoas por família continua o mesmo? Essa pergunta de o número de família continua o mesmo? Não continua o mesmo. Por que não continua o mesmo, tia Denise? Porque antigamente os pais tinham, em média, de 6 a 8 filhos por família. Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam, só ficavam cuidando dos filhos, e aí as mulheres tinham tempo e poderiam ter, né, tempo para poder cuidar desses filhos. Mas, em compensação, o que reinava antigamente era a pobreza, a miséria de muitas famílias, de algumas famílias. Então, antigamente, existia sim esse monte de filhos, mas existia também não existia uma qualidade de vida de alguns pais que decidem e optam por ter 1, 2 ou até 3 filhos, né? Por lar, por família. Então, esse número mudou sim. Mudou porque hoje em dia é muito raro a gente ver uma família que tenha 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos. Existe, mas é raro, tá? Vamos aqui dar continuidade. No número 3, vocês irão fazer um desenho de uma família, identificando cada membro. Vocês poderão desenhar o pai, a mãe, irmã, avó, avô, tios e primos e etc. Vocês irão fazer a família de vocês. Só que só identificando, colocando o nomezinho, vocês vão desenhar e vão colocar um nomezinho. Por exemplo, minha avó Maria, meu avô Antônio. E aí vocês irão seguir assim. Aqui tem um dizerzinho aqui na página 8. O mais importante numa família é permanecer o cuidado e o carinho um com o outro. Foi o que a tia Denise já falou, né? Na página 9, já é a página da semana que vem, que a gente conclui também a apostila na semana que vem. Então, hoje a gente fica aqui na página 8 e termina os estudos aqui nessa página, tá bom? Até a próxima aula.